Amém. Confesso que eu estou muito nervosa. Mas não é novidade, né? Hoje eu vou falar de alguém que para mim ele é um exemplo de fé, confiança, e que nele eu me espelho quando passo por provações. Que nele, quando o vento sopra, eu falo assim: se ele conseguiu, eu também consigo, porque o mesmo Deus que ele serve, eu também sirvo. Eu gostaria que vocês abrissem em Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Iam seus filhos a fazer banquetes em casa de cada um em seu dia, e convidava as suas 3 filhas, e comeram e beberam com eles. Sucedia que, pois que tendo decorrido o turno do dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificavam, e se levantava de madrugada e se oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque, dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram e apresentaram-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: por aventura teme Jó a Deus debalde? Por aventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tens, a tua obra e as suas mãos abençoaste, e o seu gado e está aumentando na terra? Mas estende as tuas mãos e toca-lhe, e tudo quanto tem, e verás se não blasfema da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está em tuas mãos, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. É uma história muito forte, muito profunda. Pode sentar, desculpa. Mas antes de começar a ministrar, tem um louvor que ele fala muito no meu coração, e ele agora ele vai falar o que eu estou sentindo exatamente nesse momento. Não sou cantora não, mas eu vou me arriscar aqui. Glórias a Deus. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos, mas sei que os teus olhos estão sobre mim para me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim.
não estou só. Posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Se eu disser que eu não estou com medo, que eu não estou apavorada, é mentira, gente. Eu estou sim, estou muito nervosa. Desde que eu soube que ia chegar no meu dia de ministrar, meu coração dispara, eu estudo. E Deus gerou no meu coração essa palavra. Eu vou tentar expressar aquilo que eu entendi e aquilo que Deus tem falado comigo através dela. Jó ele conhecia Deus por ouvir falar. E mesmo conhecendo Deus por ouvir falar, ele era fiel a Deus. Mesmo ele cercado pelas bênçãos, ele era fiel ao Senhor. E um dia, Satanás se apresentou junto com os filhos de Deus. Se você ler essa passagem, é interessante você chegar nessa parte e falar assim: peraí, Satanás se apresenta junto de Deus? Sim, ele enfrenta uma fila, igual nós enfrentamos para ir no banco, para pagar conta, para ir no mercado. Ele enfrenta uma fila entre os filhos de Deus. E ele tem que também mostrar tudo que ele fez e tudo aquilo que ele pode fazer para Deus. Ele tem que dar conta de tudo. E ele, para fazer qualquer coisa, ele tem que pedir permissão para Deus. Ele não nos toca se Deus não permitir. E com Jó é algo diferente, porque não é Satanás que fala de Jó para Deus. É Deus que testemunha de Jó para Satanás. É como se Deus quisesse provocar a Satanás. E ele fala assim: você tem visto? Por onde tu tem andado? E ele responde assim: eu tenho rodeado a terra. E ele fala assim: você tem visto meu servo Jó? Aí ele fala: tem. Você viu como ele é um homem reto, sincero, fiel? Ele fala: claro. O Senhor enche ele de bênçãos. O Senhor cobre eles com a tua proteção. Tudo que o homem faz é abençoado. Como é que ele não vai te adorar desse jeito? E Deus fala assim: então tá bom. E aí ele fala assim: agora tira tudo dele para você ver se ele não te nega. Ele não para de te adorar. Porque Satanás acha que a gente busca a Deus pelos bens materiais. Então Deus permite que Satanás toca em Jó. E num piscar de olhos, de um dia para a noite, tudo que Jó tinha começa a desmoronar. Tudo vai embora. Assim, ó, rápido. Não deu um tempo, não veio um mensageiro, ele não sonhou, alguém revelou para ele, falou para ele que ia passar por um vento, igual muitas vezes acontece nas nossas vidas. Deus manda você vigiar, porque vai vir um vento aí. Não, com Jó não foi assim. Deus não preparou o coração dele, Deus não preparou a família dele, Deus não preparou a esposa dele. Deus simplesmente permitiu Satanás tocar. E com a pressa, com a sede imensa que ele estava de ver Jó blasfemar, só para provar para Deus que ele era fiel, porque tinha as bênçãos. Ele saiu do céu numa carreira, pronto para projetar tudo aquilo que ele já queria projetar. Só que ele precisava da permissão de Deus. Então, numa noite para o dia tão rápido, Jó perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus animais, ele perdeu tudo. E quando você chega no capítulo de Jó 1:20, você espera que Jó blasfema, porque Satanás esperava isso. Jó simplesmente levanta, rasga suas roupas em sinal de humilhação, rasga sua cabeça, lança-se à terra e adora o Senhor, que eu por muito menos
não faria isso. E ele simplesmente adora o Senhor e fala assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele adora o Senhor e ele perdeu tudo que ele tinha. Eu não estou falando só de bens materiais, eu estou falando de filhos. Quem perde um filho tem noção da dor que deve ser. Eu nunca perdi não, mas eu tive uma experiência quando o meu ficou doente e que eu vi ele caído, desmaiado naquele chão. Eu entrei em pânico e eu clamava: Senhor, não leve o meu menino. Então eu me imagino, não chega nem ao ponto do que Jó passou, porque foi todos os seus filhos de uma vez só. De uma vez só, só sobrevivia um mensageiro para avisar. Porque notícia ruim tem que sobrar alguém para contar. E ele só chegava assim: Jó, seus filhos morreram de tal coisa, aconteceu isso ali, aconteceu... Quando você lê a passagem, vem retrarando tudo o que vai acontecendo. E aí, no outro dia, ou no dia decorreu, não sei que data, que hora, que dia, que momento, Satanás tem que se apresentar perante o Senhor. Mas no capítulo 2 de Jó, Satanás de novo está na fila, tendo que dar conta daquilo que ele vai fazer e daquilo que ele fez. E Deus de novo testemunha sobre Jó. E no 2 ele vem e fala assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles e apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse: Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E estendeu, porém, as tuas mãos e tocou nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tuas mãos, poupe, porém, a tua vida. Então Satanás sai da presença do Senhor e fere a Jó de uma chaga maligna, desde as plantas dos pés até a cabeça. Mais uma vez, Satanás se apresenta diante do Senhor. E mais uma vez o Senhor testemunha de Jó para Satanás. Entenda esse detalhe, não é Satanás que fala de Jó para Deus. É Deus que testemunha de Jó para Satanás. Quantas vezes o diabo não chega lá, Satanás não chega no céu, e o Senhor pergunta para ele: de onde tu vens? E ele responde: rodear a terra. E ele fala assim: tem visto meu servo Florisvaldo, meu servo Renato? Quantas vezes ele não testemunha sobre nós? Quantas vezes você não está sendo testemunhado por Deus lá no trono? Quantas vezes Deus não tem falado de você para Satanás? Você já parou para pensar como profundo deve ser Deus testemunhar da minha vida? Que é forte, né? É algo de você pensar assim: o que eu estou fazendo para que Deus possa testemunhar bem de mim, para que Ele possa dar testemunho de mim. Eu não estou te falando de alguém me testemunhando, eu não estou te falando do pastor falar bem de mim, não. Eu estou falando de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, falar de mim, falar de você. É muito forte. Porque do mesmo jeito que ele falou de Satanás, ele fala de mim, ele fala de você. Ele também testemunha da minha vida, ele também dá testemunho de mim. Que tipo de testemunho eu estou dando para que Deus possa testemunhar de mim? Para que não venha ser Satanás que vinha falar de mim para Deus, mas que Deus vinha falar de mim para Satanás. Porque nessa história, quem testemunha é Deus. E muitas vezes é Satanás que chega lá no céu e fala: tá vendo lá a tua serva lá, tu dá tudo para ela e olha como ela faz. Ela é ingrata, ela não faz o que o Senhor manda, ela é desobediente. Mas nesse caso,
É Deus que testemunha de Jó. Ele fala homem fiel, justo, se desvia do mal. Era Jó que desviava da aparência do mal. O mal vinha até ele, mas ele desviava. E ele só conhecia Deus de ouvir falar nesse ponto. Porque ele passa a ter um conhecimento de Deus após a prova. E mais uma vez, Satanás desce da presença e fala para Deus assim: Deus, toca na saúde dele para você ver. Você deixou tocar só no material. Toca na saúde. O que as pessoas não fazem pela saúde? Elas fazem tudo. Deus falou assim: tá bom, só não toca na vida. Imediatamente, Jó ficou enfermo. Foi coisa muito rápida. Não bastava ele ter perdido os seus filhos, que ele não pode nem dar tempo dele chorar pelo luto. Não bastava ele ter perdido tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou. Ele agora perde a saúde. E ele é pegado de uma doença tão grave que ele raspa com telhas de dor, ele joga cinza para que os mosquitos não posem. E ele sente dor, ele tem febre, ele passa mal. Quando você chega no capítulo 19 de Jó, ele narra um pouquinho da história da dor dele. E se você ler o capítulo 19, você tem noção do que ele sente. Você fala assim: cara, esse cara continuou sendo fiel. No capítulo 4, a mulher dele chega nele, no capítulo 4 eu acho, não tenho certeza, espere. A mulher dele manda ele, Jó, nega seu Deus, para que essa dor passa, porque ela estava com dó dele, com pena dele, de tudo aquilo que ele estava passando, de toda a sua dor, de toda a sua crueldade. Mas ele fala assim: mulher, tu foi fiel quando tinha tudo, e agora que nós perdemos tudo, tu acha que eu vou blasfemar contra ele? Não, eu saí nu da minha mãe, nu eu volto para lá. Ele se manteve fiel, mesmo quando a sua mulher, que deveria estar do lado dele naquele momento, mandou ele negar o pai. Ele fala assim: não vou negar. E ele se manteve fiel. A gente se colocar no lugar dela também, vendo, né? Ela tinha acabado de perder seus filhos, tinha acabado de perder a sua riqueza, seu marido estava doente. E ela não podia fazer nada. E ela achou que para aliviar a dor, ele deveria blasfemar logo contra Deus e morrer. Era um ato de desespero, para que ele ficasse livre daquela dor. E muitas vezes, quando a gente vai visitar um enfermo, a gente vira e fala assim: ó Deus, prepara a pessoa, leva ela para ti, para que ela possa descansar. Quantas vezes a gente não ora pedindo para Deus fazer isso, para que a pessoa venha descansar? Então, se nós nos colocar no lugar dela, vai entender o porquê ela agiu desse jeito. No capítulo 2, que a mulher dele fala isso para ele. Quando você puder, dá uma lida nessa história, ela vai falar muito no seu coração. Ela vai entender que quando você estiver passando por qualquer coisinha, não vai chegar aos pés do que Jó passou. Não faz nem cosca a situação dele. Mesmo assim, ele foi fiel. Quando a gente chega no capítulo 19, ele começa a narrar a sua situação. Quando eu leio esse capítulo, eu choro, porque eu começo a imaginar o que Jó começou a sentir. Às vezes me dá uma dor de dente, dor de cabeça, já é insuportável. Imagino o que ele sentia. E no capítulo 19, eu vou dar uma lida rapidinha para vocês entenderem como estava Jó neste momento. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecerei a minha alma e me quebrantarei com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes contra mim, vos endurecestes. Embora haja eu na verdade, erra comigo e fica meu erro. De veras vos levantaste contra mim e me aguias pelos meus óbrios. Sabei agora que Deus é quem me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não ouvi gritos de socorro, mas não há justiça. No meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. Nas minhas veredas por trevas, na minha honra me despojou.
e tirou a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados. Eu me envoo, arrancou minhas esperanças como uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como os seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim os seus caminhos, e acompanharam ao redor da minha tenda, pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem verás me estranhás. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Clamei ao meu criado, e ele não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, e o meu bafo fez estranhos à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, fala contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que me amavam se tornaram contra mim. Os meus ossos se apertaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos, pois compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ele começa a expressar o que ele está sentindo. Ele tinha servos que serviam a ele, e agora seus amigos, seus familiares, sua esposa, todos se afastaram dele. O cheiro era tão mau que nem ele mesmo estava suportando. Então ele entendia o porquê a sua esposa se afastava, por causa do bafo, do mau cheiro. Ele fedia. Ele tinha um mau cheiro por causa das doenças. E ele começa a retratar: Senhor, até os meus amigos, até os meus familiares se afastaram. Eu chamo os meus servos e eles não vêm. Senhor, por que pesaste a mão sobre mim? Mas mesmo assim, quando chega no versículo 25 do 19, em meio a essa reclamação que ele vai falando, ele simplesmente fala: eu sei que o meu Redentor vive. E ainda assim, eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele mesmo em meio à dor, mesmo em meio a sofrimento, ele tinha febres, ele tinha dores insuportáveis, ele não dormia. E além de tudo, ele tinha os amigos para ficar falando na cabeça dele ainda, que é para piorar mais a situação. Quantas vezes a gente está passando por uma situação, um levante, e vem alguém só para pisar mais um pouquinho, e te pergunta assim: onde está seu Deus? Você não é crente? Você não serve a Deus? Aonde ele está agora? E Jó fala: no mesmo lugar. Sendo Deus, quem sou eu? Sou homem para ir contra Deus. Ele tinha direito naquele momento de murmurar, ele tinha direito de criticar, mas ele resolveu adorar, ele resolveu clamar, ele resolveu confiar. Senhor, tu sabes o que está acontecendo, o meu Redentor vive. Não importa se todo mundo vira as costas para mim, não importa se eu não tenho ninguém, não importa. O importante é que meu Redentor vive. Ele vive, ele vive. Imagina Satanás olhando para ele e falando assim: o que eu faço para que esse homem venha murmurar contra Deus? Pelo menos murmurar, blasfemar. Imagina a vergonha dele nesse exato momento, porque ele acampava 24 horas ali, esperando Jó blasfemar contra Deus. Ele esperava segundos por segundos. Quanto mais ele apertava Jó, mais Jó adorava a Deus. Quanto mais ele apertava, mais Jó adorava. Quanto mais ele espremia, mais Jó confiava. E a gente, às vezes, passa tão pouquinho assim, só um probleminhazinho, e já queremos virar as costas para Deus. Senhor, não vou te servir mais, o Senhor me abandonou, eu não quero mais, eu cansei, tudo
que eu faço, eu estou lá fazendo certinho, eu vou para a igreja todos os dias, estou cultuando e o Senhor vem e permite isso acontecer. Jó era homem reto, ele era fiel, ele desviava do mal, ele fazia tudo certinho, mas mesmo assim foi tentado. E quem sou eu? Quem é você para se livrar disso? E Deus hoje nos permite tão pouquinho. Ele nem deixa a gente passar nenhum texto de que Jó passou, porque Jó hoje é um exemplo para mim, para você, que quando Satanás chega lá e fala assim: ó Senhor, sabe por que o pastor Florisvaldo te serve? Porque o Senhor serve ele de bens. Aí você lembra de Jó? Você lembra? Nós já fez esse teste com você. Eu já provei para você que o homem ele me adora porque ele me adora. Então hoje Jó ele é um exemplo para nós. E por ele ter passado e vencido, ele se tornou hoje um exemplo. Porque quando hoje Satanás se apresenta no céu e falando assim: ó, toca na saúde do Renato para você ver se ele não vai blasfemar, toca no pastor Renato. Aí Deus fala assim para ele: lembra de Jó? Você lembra? Você lembra de Jó quando nós fizemos um desafio? Você lembra o que aconteceu com Jó? Aí Satanás fala assim: lembro. O homem, quando nasce para te adorar, ele nasce para te adorar. Não importa o que acontece em volta, ele vai te adorar. Muitas vezes, quando passa algum vento na minha vida e eu falo assim: ai, lá vem mais um, eu lembro de Jó. Não, Jó conseguiu por muito mais. Não é eu que vou desistir, não é eu que vou blasfemar, não é eu que vou negar esse Deus. Ele é meu exemplo, ele me espelha. Quando eu falo assim: Senhor, tá difícil, eu sei, mas me dá forças para prosseguir. Eu sei que o Senhor viu que eu era capaz de vencer. Se o Senhor me colocou na prova, é porque o Senhor sabia que eu ia conseguir. Tá doendo, mas eu vou passar. Tá doendo, se eu disser que não dói é mentira, mas eu sei que eu vou passar. Eu sei que você vai passar. Se o Senhor permitir uma prova se levantar contra a tua vida, lembre-se, é um desafio. E Deus colocou você no desafio. E você está lá. Não desista não, para que Satanás não chegue lá no céu e fale assim: falei que ela ia desistir? Falei para você? Meu Deus. Mas que ele chega lá e com a cabeça baixa. E Deus fala assim: falei para você que a pastora Lili era fiel a mim. Não importava onde você tocasse, ela é fiel. Mas que Deus venha falar de você com orgulho, que Ele venha testemunhar. Não desista não vale a pena nadar o oceano e morrer na beira da praia. Nós temos um céu nos aguardando, nós temos um paraíso nos esperando. Então que você venha toda vez que vir um vento, que soprar um vento, e que você achar que vai desistir, que você não suporta mais, lembra de Jó, lê a história dele, abre a Bíblia, não precisa ler os capítulos inteiros não, lê o 1 e o 2, já vai te comover. Você vai olhar e vai falar assim: é fichinha que eu estou passando aqui agora? Faz nem cosca. Eu não estou nem falando dos outros profetas, eu estou só em Jó. E Deus ficou orgulhoso, com certeza, de Jó, porque hoje ele é o nosso exemplo lá no céu. E quando você chega no capítulo 42 de Jó, você vê o que Deus faz. Deus restitui tudo em dobro. Ele não só restitui, ele restitui em dobro. Ele restaura a saúde, ele dá novos filhos. Os filhos deles eram mais lindos. Ele dobra a riqueza, porque se ele era rico, agora ele era bilionário. Ele era muito mais. Mas ele só conseguiu chegar no capítulo 42 porque ele venceu do 1 ao 41. Se ele não se permanecesse fiel, Deus não restituiria. Deus restitui tudo que Jó perdeu. Deus devolve em dobro, porque ele foi fiel ao Senhor. Ele não negou o seu nome. Ele fez alguns questionamentos em alguns versículos, você vai ver em alguns capítulos, tem alguns questionamentos, mas Deus entende. E muitas vezes Deus também nos entende quando a gente também questiona. Temos esse direito de questionar, nós só não temos direito de desistir e de blasfemar e desviarmos da presença do Senhor. Agora, questionar, eu posso perguntar.
Mas Senhor, por que tu pesaste a mão? Senhor, por que isso, por que aquilo? Eu tenho esse direito de perguntar. Eu só não posso desistir. Porque se eu desistir, as bênçãos que está para vir vão se reter. Se eu desistir, tudo aquilo que eu poderia alcançar vai ser parado. Eu só não posso desistir. Eu estou contando aqui a história de Jó. Mas se você for na história do nosso Pai Celestial, se você ler um pouquinho a história de Jesus, você vai ver que com ele também não foi diferente. Satanás também tenta tentar sobre ele o tempo todo. É Satanás que leva ele para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Imagina, Jesus acaba de ser batizado nas águas. E ele é conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E você não quer ser tentado. E eu não quero. Né? A gente parar assim, peraí, o meu Pai Celestial, aquele que morreu por mim, que deixou o trono, que deixou sua glória, veio nessa terra, sofreu por mim, foi tentado, e eu quero ficar de oba-oba. Eu quero ficar suave. Eu não quero passar por aflições, eu não quero passar por luta, porque se eu passar por lutas, se eu passar por provações, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não me ama. Porque é isso que nós fazemos. Quando a gente passa por aflições, Deus me abandonou, Deus não me ama mais. Amigo, quem sou eu? Se Jesus foi tentado por Satanás, quem sou eu? Quem sou eu? Se o Messias, o meu Criador, que não precisava fazer nada disso, mas por amor a mim, por amor a você, ele passou por um sofrimento enorme, ele passou pela morte da cruz, na época era uma morte humilhante, ele se fez pecador por mim, por você. O que seria de mim? Quem sou eu? E que a gente venha olhar para tudo isso, olharmos os exemplos de Cristo, olharmos tudo que Ele passou e entender que Deus nos testa cada dia. E lembre que Jó, ele saiu muito mais experiente do que ele entrou. Porque até aí ele só conhecia Deus por ouvir falar. E aí chega em alguns versículos e fala assim: hoje eu conheço Deus por falar com Ele, de ouvir a sua voz, de andar contigo. E muitas vezes quando passamos por provações e nós saímos dela, nós somos muito mais fortes do que entramos. Quantas vezes a gente passa por uma prova e quando saímos estamos muito mais fortes, com muito mais experiência. Então toda vez que você for provado, lembre-se, essa prova vai te levar para um nível maior, uma presença maior, uma intimidade com o Pai maior, porque você vai criar intimidade, porque quando estamos no vento, a gente conversa mais com Ele, a gente bate mais papo, a gente fala mais com Ele, a gente cria intimidade. Então se você está passando por uma prova, você é privilegiado. Parece mentira dizer isso, mas é verdade. Quando estamos passando por vento, é porque nós somos privilegiados. Porque desse vento eu vou sair com intimidade com o Pai. Eu vou sair mais íntima, eu vou sair mais forte. E aí vai vir outro vento. E eu vou sair mais forte. Até Jesus voltar, eu vou ser testada todos os dias. E se nada está acontecendo na sua vida, você está suave, nada acontece, o vento se acalmou, tudo está amando, aí você se preocupa. Aí você fala assim: opa, tem algo errado. Não tem nada acontecendo, tá tudo de boa. Aí você pergunta para pai: pai, o que eu andei fazendo? Fiz alguma coisa que te magoou? Você tá triste comigo? Porque prova é sinal de intimidade com o Pai. Prova é sinal de intimidade. Toda vez que um vento sopra, ele te aproxima do Senhor. Se o inimigo bem soubesse disso, ele nem deixava, ele nem tocava em nós. Ele deixava nós quietinhos, só no sorriso. Falava assim: vou fazer esses povos chorar, não. Porque toda vez que eles choram, eles correm para a presença de Jesus. Toda vez que eles choram, eles descem mais, eles buscam mais, eles se enchem mais, eles correm mais para a casa do Senhor, eles se aproximam mais. Então eu vou fazer o seguinte: vou deixar esse povo de oba-oba.
porque assim eles esquecem que existe um Deus lá no céu. Mas ele, como é bobo, ele fica testando a gente. Quanto mais ele te testa, quanto mais ele te provoca, mais nós nos aproximamos do Pai, mais nós nos aproximamos do Senhor. E que cada dia, quando você estiver e levantar-se num vento bem grande, no lugar de você murmurar, no lugar de você reclamar, dobra os joelhos e fala assim: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está provando o seu amor por mim. Muito obrigada, porque eu tenho certeza que Satanás deve ter ido falar alguma coisa e o Senhor me testou para ver se eu vou ser fiel. E tudo que Ele quer é só nossa fidelidade. Tudo que Ele quer é que sejamos fiel a Ele. Somente isso. Ele só quer que você confie nele. Ele só quer que você acredite nele. Ele só quer isso. Nada mais. A sua fidelidade, a sua adoração sincera. Quando nós passamos por provações, tudo que Deus quer, tudo que Jesus mais almeja é nossa fidelidade, a nossa adoração, a nossa confiança. Nós cremos. Eu sei que dói, bate o desespero, a gente entra em curto-circuito e pensa que vai acabar com tudo. É um dia só. No outro dia você nem lembra que você passou. Não tem a passagem? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É verdade. Deus não falou que seria o amanhã, seria o amanhã. Ele falou que vinha pela manhã. Todo dia é amanhã. Hoje é hoje, amanhã é amanhã, e amanhã vai ser depois de amanhã, e é sempre amanhã. Então ele falou que a dor, você chora, o choro dura uma noite. É uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Então acredite nisso, que se você estiver passando, peça a Ele confiança. Senhor, me ensina a confiar, me ensina a ter fé, me ensina a acreditar em Ti como Jó acreditou, me ensina a confiar em Ti como Jó confiou. Me ensina, Senhor, me ensina, porque quando Jesus estava lá sofrendo, Ele falava assim: meu Pai sabe de tudo, eu sei qual é a minha missão. E qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Qual é o meu chamado? Eu fui chamada para quê mesmo? Que nós viemos nos perguntar: Senhor, qual é a minha missão? Porque Jesus, a missão dele era morrer por mim. E era ressuscitar no terceiro dia, para que hoje eu tivesse livre acesso ao trono do Pai. Para que hoje eu pudesse conversar com Ele em qualquer lugar. Que eu pudesse ter um livre acesso. Você hoje é livre para adorar o Senhor a qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Qualquer, porque Jesus um dia se entregou por mim. Ele rasgou o véu, renovou a aliança, restaurou a aliança. E a mesma intimidade que ele teve com Adão, de descer no jardim, conversar com Adão, hoje ele tem comigo, ele tem com você. Basta você querer, porque ele se apresenta todos os dias. Basta eu querer falar com ele todos os dias. Então que nós viemos refletir sobre essa passagem de Jó, refletir sobre o sacrifício de Cristo e olhar para nós e entendermos que cada prova, cada situação, cada evento só serve para que nós venhamos nos aproximar de Deus e ficarmos mais fortes a cada dia. Cada vento vem para que você fique mais forte. Cada prova que lança sobre a sua vida é para você ficar forte. E toda vez que vir um vento, toda vez que vir uma prova, lembre-se, possa ser que Deus testemunhou de você para Satanás e os dois fizeram um desafio. Assim agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.